que já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje o Vídeo Saúde está falando sobre saúde bucal. Conosco aqui o Dr. Paulo Henrique, ele que é cirurgião dentista e também é colaborador de tantos lugares, aí foi graduado pela São Leopoldo Mandic, está aqui atendendo o nosso convite e respondendo brilhantemente toda a pergunta que está chegando e esclarecendo a importância de ter uma boa higiene bucal. Lembrando-se, ô doutor, quem é o seu Antônio e a dona Juraci? Meu pai e minha mãe. Estão acompanhando o programa? Estão acompanhando o programa, com certeza. Um abraço, seu Antônio, um beijo, dona Juraci, que Deus abençoe. Parabéns pelo filhão aí, olha que maravilha, como é bom, hein? E quem é a Luciana, né? Luciana, a Maria Júlia e a Luísa. Isso, Luciana, minha esposa, e Maria Júlia e Luísa são minhas filhas. Pode mandar um beijo para ele. Um beijo a todas, obrigado. Estou acompanhando, parabéns Luciana, parabéns pro maridão aí. Oi, Maria Júlia, um beijo, daqui um pouquinho, no final do programa o Frei vai dar um presentinho para vocês dois aí, né? Para vocês duas, a Maria Júlia e a Luísa. Vamos dar uma revistinha aí para vocês, Deus abençoe, viu? Que maravilha. Sabe quem também está acompanhando o programa? Semana passada nós estivemos aqui falando sobre saúde, era o Dia dos Pais, enfim, saúde do homem. Foi um programaço aqui. Estava conosco o nosso médico urologista, o doutor João Vitor, estava aqui conosco. Ele está acompanhando o programa, que maravilha. Um grande abraço, doutor João Vitor, o pai do Theo. Qual é o nome do outro filhinho? Depois a gente vai falar, vamos pesquisar. O Theo, eu sei que ele é o Theo, né? E tem outro também, né? Daqui um pouquinho eu vou recordar, viu, doutor? Que maravilha. E ele está perguntando, está acompanhando o programa, ele diz assim, ó, se teria alguma indicação para as crianças mais difíceis para realizar escovação. Então, ele tem dificuldade na escovação da criança. Qual a indicação, como ajudar uma criança aí, os pais a escovarem os dentinhos das crianças? É o doutor médico urologista, doutor João Vitor, doutor. Boa noite, João Vitor. Colega muito aí. Pertinente aí a sua pergunta. Com certeza, as crianças, né, elas fazem aquela famosa birra, Frei, na hora de fazer escovação dentária. Eu que tenho duas meninas, eu sei como é que é em casa. Eu sei que ele também tem um menininho pequeno, não sei se é o Theo, a gente vai saber o nome daqui a pouquinho. Isso. Então, o que acaba acontecendo, né? As crianças, elas geralmente não gostam de escovar o dente, entra aquela birra, aquela confusão na hora de escovar os dentes. O ideal, Frei, é que o quanto antes o pai comece a estimular, o pai, a mãe, comece a estimular a criança com a escova de dente. Claro, o pai ou a mãe escova esse dente das crianças e dê uma escova para ela brincar, para ela se acostumar com esse instrumento, né, de higienização. E, como nós sempre fazemos em casa, vira a hora de escovar o dente tem que ser uma hora de festa, onde a gente tem que colocar musiquinha, estimular, que tem que limpar o dente, falar sempre que existe, dependendo da faixa etária da criança, a gente fala que tem bichinhos ou que tem mau cheiro. Mostra, às vezes, algumas imagens até de dentes que estão aí cariados para a criança e para ela poder ir se atentando à mesma forma que ela toma um banho, também a escovar o dente. Entendi. Mas sempre tem uma birra, isso não tem jeito. Tá, e como é que nesse caso... Depende. Porque, claro, tem creme dental que é docinho, etc. Isso. Igual hoje no mercado nós temos cremes dentais que tem sabor de uva, sabor de morango, tutti-frutti, até mesmo para as crianças menores, né? Quando a gente fala assim, em 1 ano, tem com sabor de fruta, né? Que são acostumadas a comer aquelas papinhas. Então, hoje o mercado ele é bem vasto para isso. Sempre, quando uma dica que eu dou é que o pai tenha 2 escovas para a criança em casa. E essa escova que a criança ela use para brincar, de preferência dê a opção da criança ter de um personagem de desenho que ela goste, para que ela possa se apegar àquela situação. Criar vínculo. Isso mesmo. Então, a gente sempre acaba trabalhando dessa maneira, né? A criança ela gosta de um determinado perfil de desenho, então a gente procura alguma escova que tenha aquele perfil, daquele bichinho, daquela coloração, para que ela consiga ali se sentir mais familiarizado com isso daí. Vai chegar e dizer assim, doutor, papai, eu sou fã dos Vingadores. Aí vai ter que comprar uma do Homem de Ferro. Obrigado. Então, tem umas escovinhas que é uma espécie de dedal. Dedal, isso, doutor. O dedal, na verdade, a gente acaba utilizando mais na fase de bebês. Entendi. Tá? Aonde pra estimular a gengiva? Isso, estimular a gengiva. Também, né, tradicionalmente, o dedal, a criança, às vezes, ela não gosta muito. Tem algumas crianças que ela não pegam chupeta. Então, na hora dessa higienização, acaba complicando um pouquinho
para a criança ou a mãe. Ou a dica que nós damos é até na fase que está edêntula ou sem dentes, é que nós pegamos a própria fraldinha de boca da criança, molha, enrola o dedo e faça a limpeza. Ok. Sempre após as mamadas dessa criança, para que possa remover o excesso de leite, para que não surjam ali o famoso sapinho que nós acabamos pegando em algumas crianças. Doutor João Vitor, boa sorte aí, né? O senhor é médico, urologista, então eu tenho certeza, junto com a sua esposa aí, fazendo de tudo aí para fazer com que o desafio aí de escovar os dentes dos filhos aí seja também prazeroso, viu? Que maravilha, que Deus abençoe. Doutora, a Helenita Maria Alves Braga, de São Paulo, capital, acompanhando a gente. Obrigado, dona Helenita, Deus abençoe a senhora. Quais os cuidados que deve-se ter com a boca seca? Pergunta aí. De repente resseca a boca. Helenita, doutor. Perfeito. Helenita, boa noite. Sua pergunta é pertinente. Como nós falamos de salivação, que ela acaba fazendo a proteção dos dentes e o que nós chamamos de mucosa, que é a parte interna das bochechas. Quando a pessoa ela tem a boca seca, ou ela respira pela cavidade bucal, por exemplo, ela tem um desvio de septo, alguma coisa que dificulte a respiração dela, ela se torna uma respiradora bucal. Quando nós temos a boca seca, levamos a prevalência maior de cáries e de inflamação gengival. Tá? Então essa pessoa, quando ela vai escovar os dentes ou ela passar um fio dental, ela tem sempre um sangramento ali. Okay. Alguns casos, a pessoa ela tem um fluxo salivar menor. Tá? Então nesses casos nós sempre indicamos ela ter um cuidado, um bochecho um pouco a mais do que o normal. Então, por exemplo, fazer o bochecho somente à noite, ela fazer em todas as escovações, por exemplo. E até mesmo o fato de consumir um pouco mais de água, para que tente aumentar esse fluxo salivar. A gente brinca que é uma manobra de escoteiro, que é forçar a língua para baixo, aqui na base da língua, que você enche a boca d'água. Entendeu? Entendeu? É uma manobra que eles acabam fazendo quando não tem muita água para consumir. Entendi. Então fica forçando um pouquinho a língua para estimular as glândulas à salivação. Existem também, Helenita, alguns casos que a pessoa fez uma radioterapia, por exemplo, de cabeça e pescoço, e acaba influenciando no mau funcionamento de uma glândula salivar. Nesses casos, Frei, quando a gente tem mais profundos, até podemos começar a falar em alguns bochechos específicos com uma concentração maior de flúor e até mesmo o que nós chamamos de saliva artificial. Entendi. Tá bom? Ô, doutor, a Maria Aparecida Garcia Cândido, de Matias Barbosa, Minas Gerais. Obrigado, dona Maria Aparecida, um beijo para a senhora, muito obrigado por estar conosco. Como ela pode agir com os filhos que ficam semanas sem escovarem os dentes aí, doutor? Ai, dona Maria Aparecida, ajudar os filhos aí, doutor. Maria Aparecida, boa noite. Semanas é um pouco mais complicado, né, Frei? Doutor? Às vezes a gente fala, né, nessa correria de escola, trabalhos, né, e hoje as crianças, os adolescentes, não acabam só tendo aquela frequência de escola, casa. Tem sempre uma atividade extracurricular associada. Então, às vezes, até nós não conseguimos dar um cuidado satisfatório para eles, né? Mas passar mais do que um dia sem escovação já começou a complicar. Aí... A primeira coisa é a formação do tártaro. Com certeza. Nos casos, igual ela falou, desculpa te cortar, se ele for um adolescente e tiver ainda dentes nascendo, por exemplo, um segundo molar, esse dente ele nasce imaturo. É como se ele nascesse verde. E a partir desse momento, até ele amadurecer e tomar toda a dureza dele, esse dente já pega uma cárie já logo de cara. Já nem nasceu direito, já foi atacado. Isso mesmo. Então, dependendo se ele tiver dentes nascendo ali, o ideal é que essa escovação seja reforçada. A gente perde todos os dentes, doutor? Quando é da arcada, a gente chama de leite, isso, né? Nós chamamos, popularmente conhecida como dente de leite, né? Nós chamamos como dente descido. Esses dentes, eles caem todos. Todos? Se eles não caírem no prazo correto, né? Cada dente ele tem a sua idade correta para cair. Se ele não cair, é necessário ser feito a remoção deste elemento dentário, até mesmo para verificar como é que está o germe do permanente por baixo. Porque, consequentemente, o segundo vai aparecer. Isso mesmo. É só uma vez, essa trocação é só uma vez. Isso mesmo.
Até o ideal seria que se nós pudéssemos trocar a terceira arcada, né? Aí seria mais tranquilo, mas não chegamos ainda a isso. Ou seja, trocou e aí é o definitivo. Já é o definitivo. Então, a gente já até sempre diz, esse é para sempre. Então, tem que cuidar muito bem. Ok, né? ok. Então, a gente até fala, quanto mais você cuidar, mais prevenção você tiver, melhor mastigação, melhor acabamento facial você vai ter para o resto da sua vida. Agora, doutor, o primeiro então é o tártaro. Do tártaro já leva, um tártaro maltratado, mal limpo, leva a cárie. Na verdade, isso? Como é que é o processo? Quando é que surge uma cárie? Na verdade, vamos falar assim, ó, em doença gengival e doença cárie. Tá? Doença gengival, ela vai iniciar sempre com um processo que nós chamamos de gengivite, que é um processo inflamatório da gengiva. Certo. Onde nós fazemos a limpeza em profissional, consultório odontológico, para que a gente faça a remoção, né, de alguma superfície, o polimento desses dentes para que tire essa inflamação dessa gengiva. Não tratado uma gengivite, ela começa a evoluir para o que nós chamamos de periodontite, que é a formação de tártaro. E a periodontite nós classificamos em 1, 2 e 3. Essa classificação é o nível que essa periodontite ela está envolvendo o dente, sendo 1 de menor envolvimento e 3 que ela já tem bolsas profundas. Tudo. Quando a gente fala em cárie, a cárie ela só dá sobre a estrutura dentária. E a cárie ela é uma doença, tá? Porque ela é causada por uma bactéria e ela é transmissível. Então, por exemplo, se eu tenho uma namorada que ela não escova o dente direito e que ela tem cárie, eu pego essa cárie. Olha só, entendeu? Isso num beijo, na troca de saliva, está indo cárie. Está indo cárie, que é uma bactéria específica que causa essa doença, né? Então, olha, ela é transmissível. Então, nós sempre tratamos, a gente tem classificado até pelo Conselho de Odontologia como uma doença transmissível. Contagiosa e transmissível. Isso é muito interessante, eu já fiz aqui perguntas em outras situações para outros médicos aqui, mas acho que é interessante aí voltar essa pergunta com o que o senhor acaba de falar. Porque de repente, doutor, a gente vê assim, principalmente hoje, é claro, né, ninguém está aqui julgando, condenando, criticando, não se trata disso, pelo contrário, é trazer informações. Mas assim, de repente chega um final de semana, uma balada e a gente ouve que, puxa, eu beijei 15, né? Eu peguei, sei lá, etc. Então, aquela competição entre ele e ela para ver quem beijou mais. Ou seja, basta uma pessoa ter cárie... Isso, você já está susceptível a uma contaminação. E não só se contaminou, como está contaminando também. Isso mesmo, além de estar transmitindo, né, a outras pessoas, não somente a doença cárie, mas, por exemplo, outras doenças que acabam entrando, né, como, por exemplo, um vírus da herpes. Você consegue fazer uma transmissão, né? O ideal não é ter uma relação várias pessoas, né? Isso não seria o ideal. Mas a gente ouve esses casos. Acaba acontecendo. A gente até brinca que logo após carnaval, mononucleose, né, outras infecções bucais acabam aí aparecendo logo na sequência, que é onde o pessoal dá uma abusada. Aí, doutora, a pessoa assim, não, eu me protejo porque eu encho a cara. Ou seja, o álcool. O álcool. Né? E aí? Não, o álcool de bebidas, ela não tem capacidade nenhuma de fazer ali uma asepsia, vamos dizer assim, né? Principalmente que quando a gente fala em álcool de algumas bebidas é 4%, é 5%, né? Por exemplo, quando nós fazemos uma desinfecção de uma mesa, utilizamos uma das opções é o álcool 70%. E olha a diferença de proporção. E nem o álcool 70 é tão eficiente assim. Aí, doutor, o fato de... Tem gente que talvez não tenha muito tempo, etc. Ou quando tem problema assim, de ansiedade e pega a escova, né? Aí o senhor trouxe uma. E aí começa a escovar com força, né? O que produz isso, essa escovação? Eu estou retraindo a gengiva? O que eu estou fazendo? Na verdade, hoje, Fique à vontade, doutor. Nós utilizamos escova sempre de cerdas macias, tá? Existe um conceito ainda do brasileiro de gostar muito de escova média ou escova dura, que ele acha que faz uma escovação mais adequada. Porém, mais eficiente? Mais eficiente. Porém, isso é tudo um mito. Entendi. Na verdade, a escova macia que é a ideal, aonde nós temos que priorizar principalmente entre o dente e a gengiva. Então, quando eu passo uma escova nessa região, ó, eu venho fazendo esse movimento, eu vou esfregando, lógico, toda a cavidade e passo entre a gengiva e o dente.
Isso, com a escova macia, ela faz uma limpeza e até uma massagem nessa gengiva. Em relação a algumas pessoas, eu tenho um perfil no consultório que eu pego de pessoas que utilizam a escova macia e que acabam fazendo força. Então, a dica que nós damos, se você olhar a escova, Frei, nós percebemos que ela tem até o apoio ideal de segurar onde a gente tem que fazer o apoio da alavanca para fazer a escovação. Quem, vamos dizer assim, é o Hulk da escovação, que pega pesado, então o ideal, pega mais embaixo, porque você não consegue fazer tanta força, tá? É uma maneira de você conseguir aí diminuir essa força sobre os dentes. Né? A carga. Isso, a carga. Quando nós temos as sequelas sobre isso, acabam sendo retrações gengivais, exposição do colo do dente, e isso daí faz com que o paciente comece a desenvolver sensibilidade dentária. Então, em alguns casos, ele não tinha uma sensibilidade a um sorvete, ele começa a ter uma sensibilidade sobre alguma água gelada, um sorvete, algumas coisas assim. Qual é o movimento, já aproveitando, doutor, qual é o movimento ideal seria? Eu vi que o senhor colocou a escova para cima, já dizem que é para baixo, como é que é, doutor? Tá. Quando a gente fala em crianças, geralmente a gente trabalha com um sistema circular, fazendo aqui uma escovação mais circular possível, tá? Pode ser também utilizado o movimento de vai e vem, até a gente brinca que é o trem, tá? Os dois movimentos ele consegue fazer uma higienização adequada. Em adultos, um movimento de vai e vem, em alguns casos até a gente faz o movimento de varredura, de cima para baixo, tá? Mas sempre nessa posição da escova assim ou eu posso virar ao lado? Você pode virar ao lado. Aonde tem mas assim, isso. Você fala mudando a inclinação isso, aqui. Na verdade, você vai colocar ela paralela ao dente e inclina um pouquinho. Vamos dizer assim, se for para ser mais específico, não 30 contrário, graus. não a inclinação contrária. Não, é assim. Não. Assim só se você quiser fazer o movimento de cima para baixo. Entendi. Tá bom? Por isso que nós sempre falamos, a escova tem que estar macia. Uma outra pergunta que sempre aparece no consultório. Minha escova, Frei, ela parece, ela tá toda aberta, essas cerdas aqui. Então a pessoa ela vai usando, ela fala assim, eu troco a escova a cada 6 meses, por exemplo. Não, você tem que trocar a escova a partir do momento que essa cerda, ela perdeu o longo eixo. Entendi. Porque da escova inteira, o que interessa são as pontinhas da cerda. É ela que vai fazer a higienização do dente e é ela que vai fazer a higienização da sua gengiva. Então, automaticamente, a gente não pode utilizar aquela cerda toda aberta. Né? Essa escova ela não está fazendo uma higienização adequada. Nós falamos, em média, a troca da escova em 2 meses. Entendi. Tá bom? Vamos lembrar, nós fazemos a escovação, colocamos a pasta de dente, fazemos a escovação. Certo? Tem que colocar bastante pasta? Não, o ideal é que você coloque, geralmente, o que nós falamos, uma ervilha ou até meia escova, tá? Entendi. Meia cerda. O que acaba acontecendo? Nós escovamos o dente para limpar, correto? Aí depois nós lavamos, o máximo a gente dá ou uma secadinha e deixa ela lá. Então, teoricamente, o que isso faz? Ela também vira uma fonte de cultura. Bactéria, porque nós levamos a ela uma contaminação. Por isso que a escova ela não pode ser compartilhada entre as pessoas de casa. Então, o pai, a mãe, passar para o filho, isso não é o ideal. Cada um tem que ser a sua. Cada um tem que ter a sua. O ideal é que, uma vez a cada 2 dias, é que você pegue um pouquinho do bochecho, do colutório que nós fazemos, e você mergulhe essa escova e deixe ela ali mergulhada por uns 5 minutinhos. Isso faz uma desinfecção dela. Entendi. Então, se a gente for imaginar que ela é uma fonte de contaminação também, o ideal é que a gente faça esse mergulho dela, 5 minutinhos. Eu quero deixar a noite inteira. E Pode antes de começar a usar, lava ela. Isso. Não já pega lá e coloca o creme dental e já vai usar. Lava primeiro, enxágua ela. Enxágua ela, isso mesmo. E algumas pessoas falam, eu gosto de guardar ela num recipiente fechadinho. O problema de você ter um recipiente fechado totalmente é que você guarda ela úmida ainda. E então isso começa a gerar uma proporção de fungos aí sobre a escova. Então o ideal é até que ela fique com uma proteção, porém arejado. Num copo d'água, eu usei, etc., e deixar ela num copo d'água.
eu não tenho flúor, não tenho enxaguante, eu deixo uma noite num copo d'água, não posso? Não é, na verdade, ela não vai fazer diferença nenhuma, não vai fazer nenhuma contaminação. Agora, você vai, eu não quero, por exemplo, um contato de algum bichinho que passe, quero deixar ela mergulhada. Tudo bem, pensando nesses répteis, alguns animais pequenos que podem passar ali no local. Mas o ideal é que seja o colutório para que ele faça uma desinfecção mesmo. Ou seja, o colutório é o bochecho. O bochecho, o enxaguante bucal, Isso, né? o enxaguante bucal. E trocar essa escova com 2 meses. Algumas escovas até, Frei, ela acaba vindo com uma marquinha aqui do lado, aonde é uma marquinha azul, que ela vai perdendo essa marca. Quando ela começou a perder, é a hora de trocar a escova. Um bom indicativo. Né? É um bom indicativo. Gente, eu estourei o tempo do bloco, mas estava tão bom o diretor que me perdoe. Assim, então eu vou chamar o intervalo na sequência. Isso e mais informações, tem perguntas chegando pelo Facebook, tem perguntas chegando aqui e nós queremos dizer para você, vai ligando o máximo, porque no final aqui o doutor vai escolher alguém para receber esse brinde, esse mimo aqui do nosso programa Vida e Saúde. A gente volta já, só para você.